Grande Charles, gostei muito das dicas de linha de tendências explicadas ontem. Se pudesse mostrar outras estratégias similares, seria ótimo. Tá, vamos entrar um pouquinho mais do ramo. Eu vou mostrar uma estratégiazinha que eu acho muito interessante para quem é iniciante, né? Primeiramente, porque ela não exige muito conhecimento para você fazer. E, em segundo lugar, porque ela é baseada basicamente no mesmo princípio que a gente traça as linhas de tendência, tá? Eu vou usar um gráfico maior para isso, para ficar um pouco mais fácil, por exemplo, de 15 minutos, de a gente verificar. Existem algumas situações que a gente consegue identificar basicamente, como, por exemplo, aqui, a gente consegue identificar outra aqui. Notem que eu estou pegando máximos e mínimos que eu estou achando interessante. Aqui, né? Aqui. Vamos pegar mais um aqui assim. Pode ver que nada disso exige um conhecimento. É só você conseguir ser abençoado em ter uma visão legal, né? Não precisa nem legal, apenas ver. E você consegue enxergar esses pontos aqui que eu acabei de marcar no gráfico. Deixa eu tirar o scalpel daqui. Olha, uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer uma segunda situação. Eu vou pegar um outro tipo de linha que eu tenho aqui, que é horizontal, e vou traçar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Notem que eu estou pegando o mercado agora, tá? Eu não estou nem olhando o passado, eu estou apenas mostrando uma técnica que eu acho sempre interessante para quem está começando. E provavelmente essa aqui também. Vamos dar mais. Todos esses pontos eu formei pivôs, que são áreas de interesse. Daqui a gente pode fazer uma coisa interessante, observar. Notem que aqui, ó, praticamente 2 pontos eles ficaram bem próximos. Imagina, analisando isso num passado maior, você pode ter que em uma determinada região, tá? Ele tem uma certa concentração mais de linhas que essa. Eu não vou levar em consideração a concentração das linhas. Eu vou levar em consideração o rompimento de uma linha dessa. Por exemplo, eu coloquei esse ponto aqui. O que aconteceu aqui? Ó, essa vela aqui fechou acima. Se eu tivesse comprado aqui, e é lógico, você tem que considerar a volatilidade do mercado para saber quanto que você vai fazer, ele teria caminhado 25 centavos. Tá? Eu já teria tido um ganho legal. Aqui, notem, outra vez, ó, ele veio aqui, rompeu, só que daí, se eu considerar o fechamento, ele andou menos, tá? Eu posso ou considerar o fechamento para confirmar que eu passei, ou simplesmente, diferentemente desse lado de cá, que eu esperei a abertura, quando ele bateu ou rompeu, eu já entro. E aí, com isso, eu tenho outra configuração aqui. Notem que você vai ter que fazer essa verificação em mais pontos, tá? Mas se eu tivesse entrado e tivesse almejado poucos centavos, por exemplo, 10 centavos de lucro, tanto nessa situação aqui, que ele ganhou 25, como nessa aqui, que ele ganhou 17, menos se eu tivesse entrado nesse ponto aqui, ó. Aqui ele não chegaria, porque ele ganhou só 8 centavos, tá? E aí onde é que você vai ter que verificar qual é a quantidade maior de sucesso que tem para colocar os seus objetivos, e você trabalharia nisso. Pensa, por exemplo, eu queria 10 centavos, vamos botar aqui assim mais ou menos, onde é que ficariam esses 10 centavos aqui, vamos botar aqui o início onde eu teria feito a entrada, que seria aqui, e essa outra parte aqui, vamos colocar onde daria mais ou menos os meus 10 centavos. Se eu olhar embaixo, seria alguns tickets, seria mais ou menos por aqui. Deixa eu tirar isso aqui que veio para cá. 5 centavos, 9, ó, 10 centavos eu teria saído aqui. Eu poderia ter feito a mesma coisa, colocado, que eu gosto muito de trabalhar na estratégia no mínimo de 1 para 1, né? Colocado 10 centavos aqui embaixo, eu não teria atingido o meu stop loss e teria ganho o meu objetivo.
Esses tipos de estratégias são simples e fáceis de seguir. Mas, mais uma vez, eu lembro, não estou recomendando vocês usarem, estou orientando um método para ser estudado sempre. E o interessante seria o quê? Testar em vários time frames, tá? E testar no passado. Você não precisa voltar 10 anos atrás para fazer isso, tá? Por quê? Há 10 anos atrás, a Petro tinha um comportamento, há um mês atrás, ela tinha outro comportamento. Então, quando você faz uma estratégia tipo dessa, que é uma estratégia mais de especulação do que uma estratégia de investimento, você vai ter que pegar um período na qual você se achar confortável para um certo sucesso. E aí você usa isso, faz os seus testes, e só depois que você decidir que é legal, você vai para a conta real. Mas um detalhe, essa estratégia aqui, que você determinou, por exemplo, os valores de mínimo, de entrada e de saída, ou até como você traçou esses pontos aqui, ela pode não ser a melhor para daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Então, apesar de ser uma coisa que possa te dar muita felicidade no começo, você tem que ter uma coisa muito importante, isso não só análise técnica, mas também na análise fundamentalista. Nós temos a perda do ponto de confiança. E essa perda do ponto de confiança, ela se aplica sobre dois caminhos distintos. Uma é na minha posição, porque eu posso acontecer o seguinte, eu dei 10 centavos, nada impediu dele voltar, como aconteceu aqui. Se eu ficar de olho numa notícia que vai sair ou em alguma coisa que acontece, eu posso decidir que eu perdi a confiança dessa posição para essa estratégia. Então, eu vou sair, vou garantir um pouquinho de dinheiro. Agora, existe a perda de confiança nos parâmetros da estratégia. A perda de confiança nos parâmetros da estratégia está ligada a como eu cheguei naquela configuração em particular. Sim, porque, em teoria, todas as estratégias elas têm o seu nível do sucesso, né? E o nível de sucesso está ligado à sua configuração. Então, você sempre tem que pensar, quando que eu perco a confiança nela, ok? Mais uma vez, não é sugestão de trabalho, de negociação, é sugestão de estudo.